O amor é um conceito, é uma palavra, é uma concepção de cada um, é vida. Difícil de nós definirmos, mas nós sabemos que nós sentimos. E esse sentir é o significado altaneiro no nosso vir a ser. É um vir a ser que não degrada, é um vir a ser que se constitui gradativamente. É um vir a ser que transpõe o passado. É um vir a ser que recupera. É um vir a ser que se engrandece. E na alma, tudo flui quando permeada por esse sentido amoroso, que é o sentido de Deus na eternidade. O amor. Jesus abalou os povos quando essa palavra soou em seus lábios. Ao mesmo tempo, quando ele transmitia isso a todos os demais, até para os seus adversários. O amor que é força. Força. Emmanuel já exaltava. A força de todas as forças. O amor que é o poder moral, que não se exigua, mas que vence a cada etapa. Ser vencedor é o caminho da peregrinação. Não me refiro a outras religiões, com todo respeito, Meca, templos, Terra Santa. Tudo isso são formas de inaugurar no ser um momento novo, mais pleno, Canaã e tantas outras expressões que se referem a um lugar. Esse lugar não pode ser um espaço físico. Não podemos dizer que um sentimento está circunscrito a uma realidade espacial. Mas consiste antes em uma relação de ser para ser, que não ocupa espaço, mas é o ser na temporalidade. Aí vocês vão me questionar, bom, o espaço não é. O espaço não existe, mas o tempo sim. Depende. Existe uma temporalidade sucessiva que é calculada. Bergson já diria isso. Momentos do relógio. Dias, meses, tudo mensurável, quantificado. Mas a temporalidade interna não se mede, se qualifica. Eu sou mais, às vezes aparentemente menos. E aí eu me elevo, eu vejo, eu sofro, eu vejo, eu sofro. Nesse movimento que é quase dialético, a gente gosta dessa palavra, né? Parafraseando sempre Herculano Pires. Quase dialético eu digo porque não é tão contrastante. É antes um momento de unificação na alma, na sua verdadeira natureza. Unificação, eu digo, de identificação com o meu verdadeiro ser. Então, é um vir a ser, vou até brincar, é um vir a ser no próprio ser, porque é o movimento da alma na temporalidade. Essa temporalidade é uma mutação qualitativa. Nós nos qualificamos cada vez mais. E o amor flui. A alma se regozija.
e nós despertamos para a luminosidade excelsa, que é sentir a Deus em espírito. Esse sentir advém desse sentimento que é exaltado pelo Cristo e que constitui o caminho do peregrino, não a um lugar, mas a um estado pleno, um estado de plenitude, de alegria moral e de autoconhecimento no processo redentor. Esse processo é um processo altaneiro. Sabe por quê? Porque é um processo de luz. Não é negação, é contínua afirmação. Porque a substância divina só se afirma, ela não se nega. Quem nega é a nossa cabeça. Nós nos afirmamos como ser, liberamos, manifestamos e passamos a ser. Esse sentimento profícuo ergueu os povos, ergue o homem até hoje e sempre, e dignifica o ser na sua busca de plenitude, na medida em que ele se sente tocado, na medida em que ele sente que o caminho é o caminho da alma na temporalidade. Fala-se não, Leon Denis exalta, que nós todos temos que persecutar o ideal luminoso. Esse ideal luminoso, diz ele, é o ser infinito, eterno. A infinitude está na expansão contínua e geradora do sentimento altaneiro, que é o amor. Não existe distância. Existe o ser manifestando-se em função do próximo. O eterno seria essa presença perene, que se eterniza quando reconhecemos esse amor como sendo a plenitude excelsa, qualificada e manifesta cada vez mais plenamente. É difícil nós concebermos racionalmente esse infinito, esse eterno, mas o que eu quero dizer? Não existe um espaço que limita, não existe ponto final, claro, esse é o conceito de infinitude. Não existe um lugar, existe o ser. Né? Parafraseando o autor, longe é um lugar que não existe. Existe a plenitude de ser, seja qual for o local. E o eterno seria esse experimentar em si mesmo, esse sentimento que desperta luzes, né? Nos modificando cada vez mais. É difícil definir com palavras, mas o infinito e o eterno é como se imiscuíssem, porque ambos não terminam. Tá? Eu sou um ser no tempo e ao mesmo tempo sou um ser em manifestação. Na movimentação da alma, eu traslado rumo a regiões que não são regiões, mas estados conscienciais evolutivos. Minha alma caminha na temporalidade que é o vir a ser, num processo eterno, num processo que é luz, que não se esvai, que não se esgota, mas que se acrescenta cada um de nós. Então, do ponto de vista metafísico, nada é mensurável, nada ocupa lugar, espaço. O ser é o que é, no vir a ser, em busca da realidade essencial do tempo, que é temporalidade e não mensuração. E ao mesmo tempo, esse caminhar
diante de um futuro promissor, em que não existe chegada, mas cada passo alcançado é um novo ponto de partida para uma realidade, para um ideal cada vez mais feliz. Esse é o movimento do relativo no eterno. Somos infinitamente relativos, como diz o professor São Marcos, porque nada se exaure em nós. Claro, a não ser o nosso corpo físico, mas a infinitude advém das potencialidades infinitas que nós guardamos. Né? E ao mesmo tempo, a temporalidade é este ser que é sempre um contínuo presente, portanto, eternal. Às vezes a lógica esbarra com dificuldade de dizer em palavras. Aliás, esse é um problema da filosofia, né? Descrever em palavras o que não se descreve, mas ao mesmo tempo que se sente, se percebe como sendo o real, manifesto, né? Como um movimento da alma em sua ascensão. Agostinho já fala da identificação do tempo e do eterno, o tempo do mundo, o eterno do ser de Deus. E essa caminhada é progressiva, é cada vez mais feliz. Na medida em que nós somos uma gota do tudo, né? E que o eterno consiste justamente em vivenciar a totalidade do que somos, a totalidade do absoluto em nós, como sendo um momento ímpar, imorredouro, que permanece e que se manifesta cada vez mais plenamente. Vamos pensar nessa questão. Tá? Eu tenho certeza que chegará o momento, Leon Denis diz isso, em que a distância e o tempo acabam como que diluindo-se em função de uma realidade plena, eternal, mas sempre vindo a ser. Que Jesus nos abençoe. Pensemos nisso.